Olá pessoal, aqui é o professor Fernando de Matemática. Nessa videoaula nós continuaremos estudando as propriedades da potenciação. Bom, propriedade 5. A propriedade 5, nós vamos aprender como trabalhar com potências que possuem expoentes negativos. Então, quando você tiver um expoente negativo, o que fazer? Bom, nesses casos, nós trabalharemos com uma inversão de bases. Então, quando o expoente for negativo, vamos fazer a inversão da base. O que é base? É o número que está na parte de baixo da potência. Então, ó, lembrando aqui em cima, ó, a base é o número que está na parte de baixo e o expoente na parte de cima e à direita, certo? Nós vamos inverter a base. Porém, para eliminar este expoente negativo, nós teremos que fazer o quê? A inversão da base. Ou seja, esta base vai ter que ter o quê? Posições de numerador e denominador, ó. Para eliminar um expoente negativo de uma potência, trocamos as posições do numerador e denominador. Então, obrigatoriamente, a base tem que ter o quê? Numerador e denominador. Se não tiver, nós teremos que fazer adaptações para que ele apareça, certo? Em seguida, nós vamos inverter o sinal de negativo, olha só, de negativo para positivo. Nós vamos inverter o sinal de quem? Do expoente. Nós estamos falando do expoente, que é o número que está na parte de cima e à direita, certo? Então vamos ver como que nós fazemos isso na prática, com números. Então, para inverter a base tem que ser uma fração, porque precisa ter numerador e denominador. Então, vamos aos itens aqui, ó. Nós temos 2/7 elevado a menos 5. O expoente aqui é negativo. Como que eu faço para que ele se transforme em positivos? Nós vamos inverter as posições do numerador com o denominador, ó. O numerador é o que está em cima. Então, ele vai ficar na parte de baixo agora. E o denominador que está embaixo vai ficar na parte de cima. Então, vamos fazer essa inversão de base. O que é inversão de base? Trocar as posições do numerador com o denominador. Em seguida, nós vamos trocar, ó. Trocar o sinal aqui, ó. Se tiver negativo, vai virar positivo. Então, vamos fazer isso aqui agora. O numerador, que é o 2, vai para baixo. Então, eu vou escrever o 2 na parte de baixo da fração. Vai continuar sendo fração, ó. Vou colocar o 2 na parte de baixo. E na parte de cima, que é o numerador, vai ser o 7. Vou colocar o 7 na parte de cima. Pronto. Eu tenho que continuar utilizando parênteses, porque é uma fração. Fração, sempre temos que usar parênteses. Agora, o expoente que está aqui, ó, que era negativo, vai passar a ser positivo depois que você fizer esta inversão. Então, aqui, ao invés de colocar menos 5, eu vou colocar mais 5. Então, vou colocar aqui, ó, mais 5, até de outra cor, ó. Mais 5. Ou simplesmente 5. Você pode deixar sem o mais aqui, ó, se você quiser, certo? Eu só estou colocando para você entender que realmente mudou o sinal de menos 5 para mais 5.
Então pronto, aqui eu já fiz a inversão da base e agora o expoente virou o quê? Um expoente positivo, certo? Vamos para outro caso aqui, que é o segundo item. Temos aqui, ó, o 1 dividido, é uma fração, né? O 1 sobre 2 elevado à quinta potência. E o expoente aqui fora, ó, é menos 2. Eu não quero esse expoente negativo. Eu quero um expoente positivo. Então, eu vou aplicar a propriedade de inversão de base. Então, eu vou inverter posições de numerador, vai para baixo, e o denominador vai para cima. E vou trocar o sinal do expoente, porque eu não quero expoente negativo, eu quero positivo. Então, vamos fazer isso, trocar as posições. O 1, que é numerador, vai virar denominador. Então, o 1 vai ficar embaixo. E o 2 elevado à quinta vai ficar em cima, porque agora ele vai ser numerador. Pronto. Tudo tem que estar entre parênteses. Quando for frações, deve ficar entre parênteses, certo? E aqui em cima, o expoente vai trocar de sinal, vai passar agora a ser positivo. Aqui ele é negativo, vai se tornar positivo. Então, vamos mudar o sinal desse expoente. Ao invés de menos 2, será mais 2 ou simplesmente 2. Se você quiser deixar só o 2 aí em cima, como expoente, está tudo certo. Você pode ainda melhorar ainda um pouco mais essa fração que você inverteu. Por quê? Porque se você tem um número aqui, ó, 2 elevado à quinta potência, dá um determinado valor aí, numérico, dividido por 1. Todo número dividido por 1 é ele mesmo. Então, você pode também, ao invés de deixar como fração, você pode imaginar aqui o seguinte, ó. 2 elevado à quinta dividido por 1 é o próprio 2 elevado à quinta. Então, você pode também deixar da seguinte forma. Assim. 2 elevado à quinta. E entre parênteses, colocar o 2 aqui do lado de fora. Aí vai entrar naquela propriedade potência de potência, que aí você pode multiplicar este por este e chegar no expoente 2 elevado à décima, certo? Então, vamos fazer esse passo a passo aí. Isso é se você quiser, mas o objetivo aqui não é este, é só mudar o sinal do expoente. Mas vamos aproveitar para aplicar a propriedade de potência, que só pede para multiplicar esses dois expoentes. Então, vamos multiplicar 5 vezes 2. A base se mantém, que é o 2. E aqui você vai colocar o resultado da multiplicação. 5 vezes 2 é igual a 10. Então, você pode colocar aqui 10. Certo? Tá aí. Agora, vamos para um outro caso aqui, em que nós temos uma base que é uma incógnita, uma letra, né? Mas, nós vamos fazer o mesmo procedimento. Porém, olha só. Nós temos A elevado a menos 1. Eu quero que esse menos 1 não seja menos 1, que seja somente 1. Transformar isso aqui em positivo. Porque quando nós temos expoentes positivos, é muito mais fácil de trabalhar resolvendo cálculos com potências. Então, nós vamos agora inverter esta base. Porém, para invertermos essa base, necessariamente eu preciso que seja uma fração. Mas o A aqui, ó, ele não é uma fração ainda. Nós vamos transformá-lo primeiro em uma fração.
Quando nós não temos nenhum número aqui embaixo, ó, nós podemos dividir por 1, ó. Então, podemos passar um traço aqui e dividir por 1. Por quê? Qualquer número dividido por 1 é ele mesmo. Então, se eu fizer A dividido por 1, vai ser o próprio A. E se eu escrever na forma de fração A dividido por 1, vai ser o próprio A. Então, eu posso colocar um 1 aqui embaixo como denominador. É o que a gente vai fazer antes de fazer a inversão. Então, eu vou colocar o A. Vou passar o tracinho de fração e vou colocar o 1 embaixo. Porque dividir por 1 não altera em nada o resultado. E aqui eu vou colocar os parênteses. Porque frações têm que ter parênteses, certo? E vou colocar o menos 1 aqui da mesma forma que está. Agora eu tenho numerador, que é o A, e tenho o denominador. Agora sim eu posso fazer a inversão de base. Então, o A vai virar denominador e o 1 vai virar numerador. E aí eu vou trocar o sinal do expoente. Então, vai ficar assim. O 1 vai ficar como numerador e o A vai ser denominador. Então, foi feito isso, ó. Este para cá e este para cá. Vou continuar com o meu parênteses, os meus parênteses. E agora eu vou inverter, ó. Olha só. Este menos 1 aqui vai trocar de sinal e eu vou colocar aqui mais 1. Pronto. Assim eu fiz a inversão de base. Eu tinha A elevado a menos 1, que se transformou em uma fração 1 sobre A elevado a mais 1. Quando nós temos o expoente que é igual a 1, aqui em cima, ó, nós podemos até tirar o expoente 1 e deixar somente 1 sobre A, ou 1 dividido por A. Então, eu vou fazer isso aqui. Quando o expoente for 1 positivo, você pode tirá-lo. Então, eu vou fazer isto. Então, vai ficar o 1 somente sobre A. Certo? Agora, vamos para um outro caso numérico aqui, com números. Onde a base é número, um número. Aqui a mesma situação, olha só. O expoente é negativo e eu desejo inverter essa base. O que eu vou fazer? Transformar esse 2, que não é fração, em fração. É só colocar o 1 embaixo. Eu vou fazer isto. Então, 2. Vamos lá, 2 dividido por 1. Coloco parênteses, porque agora é uma fração. Vou deixar o menos 3 aqui, porque eu ainda não inverti. E agora que eu tenho uma fração, aí sim eu vou inverter. O 2 vai ficar embaixo, o 1 vai para cima e vou trocar o sinal do expoente. Então, vai ficar 1 sobre 2, ou meio, entre parênteses, porque é fração. E aqui o sinal eu vou inverter, ó. É negativo, vai ficar o quê? Positivo. Mais 3, ou simplesmente 3, ó. Vou até tirar o sinal de positivo, se você quiser tirar, certo? Então, aqui nós trocamos o sinal, ó. Aqui nós trocamos, invertemos o sinal. Você vai inverter o sinal. Pronto, tá aí as inversões de base. Com isso, você consegue resolver muitos problemas que tiver aí expoentes negativos, certo? Então, bons estudos, até mais, valeu!